Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Luciano Peixoto, eu sou maestro e catequista e pertenço ao apostolado do Café Católico. Estamos no nosso segundo encontro neste mês de setembro, os nossos podcasts Café Católico Expresso com o tema O Canto Litúrgico, a espiritualidade do canto litúrgico. É possível evangelizar por meio do canto litúrgico? Sim, é possível. Isso era uma pergunta que eu me fazia, que eu me questionava e achava que não era possível. A evangelização, no meu modo de ver, só poderia ser feito com uma formação, com a catequese, com um diálogo entre pessoas, não por meio do canto. Mas observe, o canto é uma forma de diálogo. O canto é uma expressão do ser. Eu expresso o que eu sinto cantando. Dor, alegria, tristeza, amor, vida oracional, vida de intimidade com Deus, eu posso expressar isso numa melodia. Mas veja, é preciso que a melodia ela também ajude a contemplar essa visão de expressar aquilo que eu sinto. Eu não posso de nenhuma maneira, de nenhuma forma, colocar um ritmo, uma batida de música de Xangô, né? Música que expresse algum tipo de entidade num rito celebrativo, num rito litúrgico, porque isso está vai de encontro, ao contrário, obviamente, né, sentido oposto, à fé católica. Aquilo que eu expresso, como eu disse no primeiro podcast, vai completamente ao oposto do que diz o espírito litúrgico, o espírito da liturgia. Eu preciso incrementar, colocar textos litúrgicos dentro de uma melodia própria, não numa adaptação, não numa paródia, mas de melodias únicas feitas para esse momento. Então, quem deve fazer isso? Um católico que vive a fé, um católico que estudou música, que conhece da arte musical, pode ser até um cantor, um maestro, mas que vive a fé católica, professa a fé católica, participa das missas dominicais, porque uma pessoa que tem uma espiritualidade, que vive na presença de Nosso Senhor, vai entender como os fiéis podem expressar melhor esse sentido, esse sentimento sobre a espiritualidade, sobre a evangelização. Ou seja, se eu me disponho, pela graça de Deus, em compor uma música que eu vivo a fé, expresso a fé, sou um católico de missa dominical, eu vou com certeza, por meio do Espírito Santo, fazer com que isso fique fácil de compreensão, de entendimento para aquelas pessoas que estão na missa, que estão participando da missa e que assim possam entoar esse cântico para louvar melhor, para chegar mais próximo a Deus. E isso é uma forma de evangelização. Como eu já falei no podcast anterior, eu não posso colocar um canto religioso, por exemplo, um canto do Roberto Carlos, que fala de Nossa Senhora, que fala de Jesus Cristo, mas é tão bonito, sim, é bonito, mas veja, esses cânticos não expressam por completo a fé católica, expressam a religiosidade do povo brasileiro, de uma pessoa que não tem intimidade com Nosso Senhor, que não comunga, mas que acredita em Deus, que tem fé, né? Talvez mais fé do que aquelas pessoas que vivem a missa dominicalmente. Isso não é motivo de escândalo, mas não expressa a fé, o espírito da liturgia, a fé católica.
E com isso não pode ser considerado, e nem é, na verdade, considerado um canto litúrgico. Então, para ser uma coisa mais prática, para que você, meu irmão, minha irmã, possa entender como deve ser, qual o critério que eu posso dizer assim, isso aqui é um canto litúrgico. Bem, canto litúrgico, os textos são retirados geralmente da patrística, dos textos dos santos padres, dos textos dos grandes pais do deserto, das sagradas escrituras, do salmo, do evangelho, dos poemas dos santos doutores, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, São João Bosco, Santa Teresinha do Menino Jesus. Reparem, existe uma gama, uma diversidade que os compositores e cantores também podem utilizar para compor por meio da sua criatividade. Não fazendo paródia, como eu já disse, mas criando de forma única melodias simples, ou seja, que o povo consiga logo de primeira pegar e cantar, melodias bem estruturadas, não é melodias tolas, mas melodias bem estruturadas, que levem um sentido espiritual, que possa conduzir ali o texto junto com a melodia num casamento perfeito, ao ponto que o fiel, quando entoie aquele canto, ele já possa ir se encaminhando para a presença de Deus. Ou melhor, que ele perceba isso, porque todos nós estamos na presença de Deus. Tá certo? Continue conosco, compartilhe esse podcast e tantos outros conteúdos. Se você não tiver inscrito, aproveita para se inscrever no canal do YouTube do Café Católico e também no nosso Instagram, o @Café Católico Oficial. Espero você no nosso próximo podcast. Um forte abraço e fica com Deus.